Olá, pessoal! Estamos dando início aí à nossa 30ª aula. É a nossa penúltima aula do ano. Yay! É, tá acabando. A gente vai terminar hoje o conteúdo de PG. E aí na nossa próxima aula a gente vai ficar fazendo exercícios de vestibular sobre PA e sobre PG. Ok? Bora começar? Bom, já logo de início a gente vai ver mais uma propriedade de PG, ok? E é a propriedade dos termos equidistantes dos extremos. Bom, vocês devem estar lembrados que na PA a gente também tinha uma propriedade desse tipo, ok? Então, se numa PG os termos AK e AL são equidistantes dos extremos, isso implica que a quantidade de termos que antecedem a K é igual à quantidade de termos que sucedem a L. Então, se a gente tem uma PG representada por A1, AK, AL e AN, para que a K e a L sejam termos equidistantes dos extremos, é necessário que antes de AK tenham a mesma quantidade de termos do que depois de AL. E uma forma da gente ver se de fato eles são equidistantes, é o quê? É que se eu diminuo, faço a diferença entre o índice aqui do K menos o 1, esse valor é justamente o quê? A quantidade de termos que eu tenho entre K e 1. E se for igual à diferença entre N e L, ou seja, a quantidade de termos que eu tenho entre N e L, isso implica que eles são termos equidistantes dos extremos, ok? Então, K menos 1 tem que ser igual a N menos L, ou rearranjando, K mais L igual a N mais 1, ok? Se a gente pega também para comparar esses termos K e L, o que a gente consegue observar? O termo AK, ele é igual ao quê? Ao A1 vezes Q elevado a K menos L, ou desculpa, K menos 1. Ok? Isso aqui é a forma do termo geral, né, de uma PG, que é sempre o quê? O meu termo, ele é igual ao quê? Ao meu primeiro termo multiplicado pela razão, e essa razão elevada ao índice do meu termo menos uma unidade, ok? Então, fazendo a mesma coisa para a L, eu vou ter o quê? Que a L é igual a A1 vezes K elevado a L menos 1. Se eu multiplico esses meus dois termos, então AK vezes AL, ele é igual ao quê? A1 vezes A1, multiplicação o quê? De potências de mesma base. Repito a base, somos expoentes. A mesma coisa aqui, Q, eu repito Q e somo meus expoentes, K menos 1 e L menos 1. Bom, dessa igualdade, eu consigo chegar a uma relação entre o produto desses termos equidistantes, ok? AK vezes AL é igual a A1 vezes AN, ou seja, o primeiro termo pelo último termo. Bom, para chegar daqui até aqui, eu vou deixar como exercício para vocês tentarem em casa. É uma dedução relativamente simples, ok? Peço que vocês fiquem atentos que logo aqui no expoente vocês podem usar essa relação que acabou de descobrir, ok? E aí vocês vão chegar que esse produto ele é constante e é sempre igual a A1 vezes AN. Então, o importante a gente saber sobre essa propriedade é que o produto de dois termos equidistantes dos extremos de uma PG é constante, ok? Aqui. E a soma dos índices é também constante e sempre igual a N mais 1. A próxima propriedade que a gente vai ver é o que? É a soma dos N primeiros termos de uma PG. Da mesma forma como a gente tinha numa PA também, a soma de N termos, né? Numa PG a gente também tem analogamente. Então vamos lá, se eu tenho aqui uma PG representada aqui por esses termos, começando por A1 até AN, ok? Se eu faço a soma deles, ok? Eu encontro aqui a minha expressão 1, minha equação 1. Se eu multiplico essa minha equação 1 porque em ambos os membros, ou seja, em ambos os lados, o que eu obtenho? Eu obtenho o quê? Q que multiplica SN e Q que vai multiplicar o quê? Cada termo dessa minha PG, ok? Agora é importante vocês observarem o quê? Que Q vezes A1 nada mais é do que o meu A2, ok? Q vezes A2 nada mais é do que o meu A3. E assim sucessivamente até eu chegar a Q que multiplica N menos 1, que é o Q igual ao meu AN. Bom, então eu posso reescrever todo esse membro como o quê? Como A2 mais A3 mais A4 mais A5, sucessivamente. Ai, meu Deus.
Minha cachorra trombou aqui na mesinha. Até eu chegar no meu AN. E lembra, esse termo aqui, que ficou, que eu não botei ele em destaque, o que multiplica AN nada mais é que o quê? Que AN mais 1. Ficou redundante, né? Então, a minha razão multiplicando AN nada mais é do que o meu termo AN mais 1. Ok? Então, com isso, eu encontrei a minha segunda equação. Se eu subtraio 1 de 2, ou seja, se eu faço 2 menos 1, o que eu tenho? Eu tenho o quê? Que Sn menos Sn é igual ao quê? A cada termo aqui subtraído por esses termos. Então, assim, quando eu tenho uma subtração de dois termos iguais, o que acontece? Eles acabam sumindo, né? Então, A2 menos A2, A3 menos A3. Então, termos iguais aqui, eles vão ser cortados. No final, nessa subtração, só vai sobrar o quê? O meu A de N mais 1 menos A1, ok? Que são os únicos termos que não estão repetidos. Então, eu fico que aqui eu posso colocar em evidência o meu Sn, meu termo comum, ok? Então, eu fico com Sn que multiplica 1 menos Q. Isso é igual a N mais 1 menos A1. Bom, note que a N mais 1 eu posso reescrevê-lo como o quê? Como A1 que multiplica Q elevado a N mais 1 menos 1. Então, fica Q elevado a N, ok? Novamente, eu tenho um fator em comum aqui, eu posso botar em evidência. Então, Sn que multiplica Q menos 1 é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Bom, passando esse Q menos 1 para o outro lado, eu cheguei, então, aqui a uma fórmula, ok? Que nos dá o resultado da soma dos N primeiros termos de uma PG. E ela é em função do meu primeiro termo, da minha razão da PG e do nosso número de termos. Então, vamos lá. Fazer aí o nosso primeiro exemplo da aula de hoje e o exemplo 5 de PG. Bom, ele diz aqui que a gente tem uma PG crescente em que o nosso primeiro termo é 1 e o último é 243. Ele diz também que a soma dos termos é 364. Ele quer que a gente determine a razão e o número de termos dessa PG. Bom, então a gente tem uma PG aqui, que ela vai de 1 a 243, ok? É finita, só que a gente não tem informações sobre a quantidade de termos, nem a nossa razão. Bom, como ele disse já no início do enunciado, que ela é uma PG crescente, e a gente consegue notar que o nosso primeiro termo é um número positivo, então para essa PG ser crescente, é necessário que a nossa razão seja maior do que 1. Se vocês estiverem com uma dúvida, volta lá na nossa aula passada que a gente falou sobre classificações de PG. Então, para uma PG ser crescente, e se o nosso primeiro termo for maior do que 0, então isso indica que a nossa razão tem que ser maior do que 1. Então, bom, se a gente encontrar algo diferente disso, não está correto. A gente precisa achar uma razão aí maior do que 1. Bom, trazendo aqui, então, a expressão do termo geral de uma PG, então, se eu tenho dado um elemento AN, ele é igual ao quê? Ao meu primeiro termo multiplicado pela minha razão elevada a N menos 1. Substituindo aqui, que eu sei que o meu último termo é 243, então ele vai ser igual ao meu primeiro termo, que é 1, vezes Q elevado a N menos 1. Bom, Q elevado a N menos 1, eu posso reescrever como o quê? Como uma divisão de potências de mesma base. Então, eu fico com Q elevado a N sobre Q. Guarda essa relação aqui. A gente acabou de ver também que a gente consegue relacionar a soma de N termos, ok? Com o seu primeiro termo, a razão dessa PG e o número de termos dessa sequência. Então, substituindo, eu fico com o quê? Que 364 é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Bom, daqui de cima, o que eu consigo? Eu tenho uma relação de que se eu passo esse Q multiplicando para cá, que 243Q é igual a Q elevado a N. Então, eu posso substituir aqui nessa nossa equação. Então, fazendo isso, eu fico que 364 é igual a 243Q menos 1 sobre Q menos 1. Bom, agora eu estou trabalhando com uma equação que tem só uma incógnita, uma equação de primeiro grau, só vocês resolverem e vocês vão chegar ao resultado de que Q é igual a 13. Então, a nossa razão
é 3. Como a gente encontrou aqui a nossa razão, agora a gente pode substituir em A, que é aqui. Opa, tá fora de ordem, estava fora de ordem aqui a animação, mas aqui é o nosso A, então eu posso o quê? Usar esse valor de Q que eu encontrei e substituo aqui nessa equação. Então, 243 é igual a 3 elevado a N sobre 3. 729 é igual a 3 elevado a N. A gente tem o quê? Uma equação exponencial, a gente já sabe resolver, que a gente precisa fazer, reduzir os dois lados dessa nossa equação a uma mesma base, ok? Não tem como eu reduzir mais do que 3 já é um número ímpar, então eu tenho que transformar 729 em uma potência de 3. Então, fazendo isso, também, a gente já viu como é que faz isso, que a gente faz decompondo em fatores primos, ok? Então, 3 elevado a 6 fica igual a 3 elevado a n. Bases iguais implicam que os nossos expoentes precisam ser iguais para essa igualdade continuar sendo verdade. Então, isso implica que n é igual a 6. Ou seja, nessa nossa PG, a gente tem o quê? Uma razão de 3 e um número de termos igual a 6. Vamos lá. E para PG, além dessa propriedade da soma, a gente também tem o quê? O produto dos n primeiros termos de uma PG. Então, a gente sabe, a gente já acabou de ver nessa aula, que o produto de termos equidistantes, dos termos equidistantes de uma PG, ele é constante, ok? A gente acabou de ver. Então, se eu tenho um produto aqui, uma PG, A1, A2, A3 até AN, e eu faço o produto dessa PG, A1, A2, A3, vezes A1 vezes A2, e eu chamo esse meu primeiro produto de 1, ok? Pela propriedade da multiplicação, o que ela diz o quê? Que a ordem dos fatores não altera o nosso produto, eu posso reescrever ela de trás para frente, que esse produto não vai ser alterado, ok? Então, AN vezes AN menos 1 vezes AN menos 2, isso continua sendo igual a P, ok? Esse mesmo meu produto P. Então, se eu chamo a essa primeira equação de 1 e a essa segunda equação de 2, e note que agora eu estou agrupando o quê? Termos equidistantes, veja bem, A1 é equidistante a AN, A2 é equidistante a AN menos 1 e assim sucessivamente, ok? Então, se eu agora faço 1 vezes 2, o que eu tenho? Eu vou ter o quê? P vezes P, ou seja, P ao quadrado, é igual ao quê? A1 vezes AN, vezes A2 vezes AN menos 1, vezes A3 vezes AN menos 2, até eu chegar ao quê? Em AN vezes A1. Veja, tudo é uma questão da gente rearranjar e agrupar esse produto de forma que seja mais conveniente para a gente. E eu posso fazer isso, eu posso fazer esse rearranjo, esse agrupamento, porque eu estou fazendo uma multiplicação. Como vocês sabem, numa multiplicação, a ordem dos fatores não altera. Então, eu multiplicar primeiro isso ou multiplicar aquilo não altera. Então, a gente só rearranja de forma que o quê? Que a gente fique aqui com produtos de termos equidistantes, ok? E aí, como a gente acabou de ver, o produto de termos equidistantes, ele é o quê? Sempre constante e igual a A1 vezes AN. Então, isso aqui é igual a 1 vezes AN, isso aqui é igual a 1 vezes AN, isso aqui é igual a 1 vezes AN. Ou seja, então a gente vai ter o quê? N grupamentos. Substituindo, então fica o quê? Que P ao quadrado é igual a 1 vezes AN elevado a N. Ou seja, eu vou ter esses grupos sendo multiplicado N vezes. Bom, isso eu posso reescrever como que raiz quadrada de A1 vezes AN elevado a N, ok? E rearranjando isso aqui, eu chego à fórmula aqui do meu produto, dos meus N termos, primeiro termos, que é igual ao quê? A1 elevado a N vezes Q elevado a N, que multiplica N menos 1 sobre 2. Bom, como a gente chega aqui, também eu vou deixar como um exercício para vocês treinarem, ok? Fica bem atento que a N eu posso reescrever como o quê? Como A1 igual a Q, que multiplica N menos 1. Então, daí dá para vocês trabalharem e chegarem nessa fórmula final, ok? Vamos lá para o exemplo 7. O exemplo 7, ele diz que a gente tem uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 1 e o sexto é 32. Ele quer que a gente calcule o produto dos 6 primeiros termos dessa progressão. Bom, a gente tem o quê? Uma PG, então, que é onde A1 é 1 e A6 é 32. A gente sabe que o nosso N é 6, porque ele quer justamente saber
o produto desses 6 primeiros termos e a nossa razão é desconhecida até o momento. Bom, se a gente usa a fórmula geral da PG, o que a gente tem? Que A6 é igual ao quê? A A1 vezes Q elevado a 6 menos 1, ou seja, Q elevado a 5. A6 é 32, A1 é 1, e Q elevado a 5 fica fácil de resolver, que o quê? A gente quer saber o número Q, né? É a raiz quinta de 32, isso é 2, ou seja, eu quero saber o número que eu preciso elevar Q a quinta potência e dê 32, então Q é igual a 2. Então, a razão dessa nossa PG é 2. Tendo a minha razão da minha PG e meu A1, eu consigo, então, agora aplicar aí a fórmula do produto de N termos de uma PG, que a gente acabou de ver. E a gente também tem aqui o nosso primeiro termo. Então, agora é só substituição simples. Então, o produto desses 6 termos é igual ao quê? 1 elevado a 6, que multiplica 2, elevado a 6 vezes 6 menos 1 sobre 2. Resolvendo isso tudo, P é igual a 2 elevado a 15. Isso é igual a 32.768, ok? Acredita em mim ou refaça essa conta e confiram. Bom, essa era a nossa aula de hoje, ok? Com isso a gente encerra o nosso tema o nosso assunto aí sobre PG. Na nossa próxima aula, que é a última aula do ano, esse dia chegou, enfim, a gente vai fazer exercícios de vestibular sobre PA e PG, tá bom? Bons estudos e até lá!